Vamos dar início agora à última parte do nosso projeto, o último vídeo. Então, nesse vídeo a gente vai trabalhar toda a lógica de banco de dados, então a parte de autenticação e de armazenamento das mensagens e leitura dessas mensagens no banco de dados do Firebase. Então, para a gente iniciar, eu vou só passar para vocês rapidamente o que é o Firebase, mostrar de forma rápida aqui. Para quem não conhece, o Firebase ele é mantido pela Google, então é um produto da Google e ele funciona como um back-end. Ele é um back-end como serviço. Então ele fornece para a gente algumas ferramentas para que a gente possa desenvolver as aplicações de uma forma mais simples. Então eu vou passar rapidamente com vocês a parte de configuração aqui do Firebase. Quem não tem uma conta do Firebase, você pode estar criando sua conta através da conta Google, então só associar a conta Google, fazer o login, tá? E a gente vai dar início aqui no console. Se vocês quiserem, pode estar dando uma olhada aqui na documentação, na parte de preços. Ele tem um plano gratuito bem generoso que ajuda bastante em projetos pequenos e de médio porte, tá bem? Antes da gente iniciar um projeto aqui no Firebase e para o console, eu vou até abrir ele aqui, mas vou voltar lá para nossa aplicação e a gente vai deixar instalando aqui o Firebase, a CLI do Firebase, beleza? Deixa eu fechar aqui. Vou abrir um terminal aqui ao lado e a gente vai rodar aqui, ó, o npm install Firebase na versão 9.8.2. Então vamos rodar essa versão aqui do Firebase e enquanto ele instala, a gente vai voltar lá para o console do Firebase e vamos fazer algumas configurações, tá? A gente vai criar o nosso projeto dentro do Firebase para poder dar início então a configuração dentro do VS Code. Aqui eu tenho alguns projetos que eu já criei. A gente pode então, para você que nunca criou ou você que já tem outros projetos aqui no Firebase, basta a gente adicionar um novo projeto, inserir o nome desse projeto. Eu vou colocar aqui Microsoft Teams clone e vou continuar. Aqui ele pergunta se a gente quer ativar o Google Analytics. Eu vou colocar como não, tá? A gente não vai utilizar e vamos criar o projeto. Ele demora só um pouquinho aqui para criar, ele vai configurar algumas coisas. Pronto. Projeto concluído, já finalizou aqui. Então a gente vai aqui, ó, em continuar. Seu novo projeto está pronto. Ele já direciona a gente para a página do nosso projeto que a gente criou. E aqui é toda a área administrativa que a gente vai estar utilizando. Para o nosso projeto, a gente vai utilizar a função de autenticação aqui no menu lateral. E também a gente vai utilizar o banco de dados que é o Firestore Database. Ele tem um Real-Time Database, que é um banco de dados mais antigo, que ainda está em uso, tá? Mas a gente vai utilizar o novo banco de dados do Firebase, que é o Firestore, e utilizar a parte de autenticação, ok? Para isso, a gente vai aqui, ó, começar adicionando o Firebase ao seu aplicativo. Então aqui ele tem a opção da gente atrelar o nosso projeto Firebase a um aplicativo iOS, a um aplicativo Android, Web, Unity e Flutter. No nosso caso, a gente está criando uma aplicação web, então a gente vai clicar aqui no Web, vai registrar o aplicativo. Eu vou colocar aqui o nome de Teams Clone, beleza? Aqui você pode dar o nome que quiser, se quiser pode dar o mesmo nome do projeto. E vamos clicar em registrar app. Beleza? Feito isso,
ele dá o segundo passo aqui, que é a configuração, adicionar o SDK do Firebase ao nosso projeto. A gente já fez a instalação do Firebase lá no VS Code. A gente vai seguir agora com a parte de configuração, que é pegar todos esses dados aqui e fazer a configuração. Nesse momento aqui eu vou copiar só esse Firebase config, que são os dados que a gente vai estar utilizando para configurar, e vamos voltar lá no VS Code para a gente dar continuidade à configuração. Ok? Pronto. Aqui o Firebase ele já foi instalado, e o que é que a gente vai precisar fazer para realizar as configurações? Dentro da nossa pasta src, eu vou criar uma pasta de serviços, services, e dentro dela eu vou criar um arquivo chamado firebase.ts. Aqui a gente vai importar o Firebase e inicializar o app configurado aqui dentro do nosso projeto. Vou colar aqui aquela constante que a gente copiou com o Firebase config, beleza? E aqui embaixo, o que é que a gente vai estar fazendo? A gente vai criar uma nova variável, eu vou chamar ela de app, e aqui eu vou importar lá do Firebase o initialize app. Ele vem lá de dentro do Firebase. Deixa eu ver se eu digitei correto. Digitei e ele não reconheceu a importação automática, então vou importar aqui. Vou colocar, deixa eu copiar ele aqui. E ele vem de dentro do Firebase barra app. Ok? Esse é o primeiro passo para a gente iniciar o app. Aqui ele recebe um argumento que é a parte de configuração. Então aqui dentro dessa função a gente vai estar passando essa variável aqui, Firebase config, vai passar ela aqui dentro, ele já vai parar de dar erro, e a gente vai exportar o nosso banco de dados, vou chamar ele de DB, de database, e criar uma instância aqui do Firestore, get Firestore, e aqui eu vou estar passando para ele o nosso app que a gente configurou. Esse Firestore ele também vem de dentro do Firebase, só que ele não vem de dentro do app, ele vem dentro do Firestore. Beleza? Então a gente configurou aqui o aplicativo e configurou já o banco de dados do Firebase. Basicamente isso aqui já está pronto para a gente se comunicar com o Firebase aqui através da nossa aplicação. Isso aqui é a configuração padrão para a gente dar início, beleza? Então o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar aqui para o Firebase, vai clicar aqui em continuar no console, a gente já terminou a parte de configuração, e vamos partir para a parte de autenticação do usuário. Então veja como é bastante simples a gente criar isso, essa parte de autenticação com o Firebase. A gente vem aqui, ó, autenticação, deixa eu voltar, visão geral do projeto. Ele tem a opção de autenticação aqui e também tem o atalho aqui no menu lateral. A gente vai clicar em autenticação, vou clicar em vamos começar, e ele vai trazer para a gente os métodos de sign-in. Aqui no Firebase Auth a gente pode escolher mais de um método de login que pode ser usado. A gente tem os provedores nativos, que é e-mail e senha, smartphone, um acesso anônimo, e tem alguns outros provedores externos que ele dá a opção aqui pra gente. Então a gente pode criar autenticação com Google, Facebook, GitHub, Microsoft, Twitter.
qualquer um desses aqui que estão listados aqui na tela. No nosso projeto a gente vai criar a autenticação com o Google, que é um pouco mais fácil. Então vou escolher o Google aqui, vou ativar e basicamente já está pronto. A gente só precisa escolher aqui o e-mail de suporte, que aí é o e-mail, normalmente é o e-mail que está atrelado à conta que a gente criou, e vamos salvar. Feito isso, ele vai ativar o provedor do Google para a gente estar utilizando. Ó, já está configurado e já está tudo ok. E agora é só usar. Literalmente isso, é só usar. Então a gente vai partir para as funcionalidades aqui de configuração de autenticação dos usuários. Então galera, antes da gente iniciar a configuração de autenticação, a gente vai precisar criar uma tela de login para que o usuário realize o login e acesse a nossa aplicação. Como o nosso aplicativo ele é bastante simples, basicamente a gente só vai ter duas telas, uma para o login e a outra com o app propriamente dito. A gente poderia fazer através dos componentes, então a gente poderia receber do banco do Firebase a informação se o usuário está autenticado ou não e fazer um condicional. Se existir o usuário, a gente renderiza a aplicação. Se não existir, a gente renderiza a tela de login. Mas eu vou estar incrementando aqui o projeto e vou estar instalando o React Router DOM para a gente trabalhar com o gerenciamento de rotas. Então eu passo aqui no nosso terminal o npm install React Router DOM. Vou rodar ele aqui e a gente vai fazer algumas configurações. A gente vai criar duas rotas aqui no nosso projeto. Uma para a página home, que vai ser a página de sign-in, na verdade, a página inicial. E uma outra página que a gente vai chamar de chat, que vai ser o nosso aplicativo. Beleza? Então o que é que a gente vai precisar fazer? Aqui dentro do nosso app, a gente criou a lógica da nossa aplicação. Esse aqui é o arquivo que é carregado assim que a gente abre a nossa aplicação no navegador. Então a gente vai estar usando ele para configurar essa parte de rotas, tá? A gente vai usar ele assim que o usuário entra lá, no nosso caso localhost 2.3000, ele vai bater aqui. Aqui a gente vai passar a configuração da rota e aí ele vai identificar se o usuário vai estar ativo ou não, para dizer qual a página que vai ser apresentada para o usuário naquele momento. Então deixa eu remover isso aqui. Eu vou criar aqui dentro da pasta src uma nova pasta. Eu vou chamar ela de pages e vou criar duas páginas aqui, uma página home e uma página sign in. Aqui eu vou dar o export function sign in. Vou salvar. Mesma coisa aqui na home, export function home. E aqui eu vou colar aquele código que eu recortei aqui do nosso app. Ok? Então deixa eu só fazer as importações dos nossos componentes. Importar o sidebar e importar o chat. Beleza. Feito isso aí, qual vai ser a nossa próxima etapa? A gente vai criar dentro da raiz aqui da nossa pasta src um novo arquivo, que vai ser um arquivo para gerenciar as rotas. Então vou chamar ele de router.tsx. E aqui a gente vai passar as configurações. Opa, escrevi errado aqui, eu coloquei vírgula. É router.tsx. Aqui nele a gente vai passar as configurações do
React Router DOM para ele funcionar. Então o que é que vai ser preciso fazer aqui? Vou criar logo o nosso componente, export function router, e nele eu vou importar o router, que vai vir de dentro. Ele não trouxe aqui a importação automática, então deixa eu importar aqui na mão. Ele vai importar aqui. Também escrevi errado. Aqui é routes. Ok. Deixa eu ver se ele importa agora. Não importou. Tudo bem. Vou importar ele na mão aqui. Ele vai vir de dentro do React Router DOM. Ok, reconheceu. E dentro dele eu vou passar o route. Esse componente aqui eu vou fechar nele mesmo, tá? Ele não vai receber nenhum conteúdo. E ele vai ser o responsável pela parte de roteamento. Então a gente vai passar nele todas as rotas que a gente vai ter na nossa aplicação. No nosso caso, a gente só vai ter duas. Faltou importar ele aqui. Colocar ele aqui dentro da importação. Beleza, parou de dar erro. E aqui, nele eu vou passar uma propriedade chamada path. E esse path nada mais é do que a rota que a gente vai estar criando. Então, a primeira rota que eu vou criar aqui é a barra, que seria a rota inicial da nossa aplicação, assim que a gente entra na aplicação. E eu quero que, quando o usuário cair nessa rota, ele renderize alguma coisa. Então, a outra propriedade que eu passei aqui, que é o element, a gente precisa informar para ela o que é que essa rota vai estar renderizando. Então, no nosso caso, a gente vai estar renderizando o nosso componente que a gente criou, a página de sign in. Beleza? Deu para entender? Então, quando o usuário cair na rota, nesse path aqui, barra, que seria basicamente quando a gente abre a aplicação, no nosso exemplo localhost 2.3000, assim que a gente abrir, esse element é o que vai estar sendo apresentado em tela, que no caso a gente informou que vai estar renderizando a nossa página de sign in. A outra rota que a gente vai criar é a barra chat. Então, quando o usuário digitar lá localhost barra chat, eu quero que ele mostre para mim a página home. Beleza? Basicamente isso que a gente precisa fazer nesse arquivo de rota. E tem mais duas coisas de configuração que a gente precisa fazer para que isso funcione. Uma é aqui dentro do nosso app, a gente importar esse arquivo router que a gente criou e configurou, beleza? Esse arquivozinho aqui que a gente acabou de trabalhar com ele. Vou remover essas importações aqui que a gente não está utilizando mais. E a nossa app vai ser basicamente isso aqui. Outra configuração que a gente tem que fazer é passar o provider do React Router DOM para o nosso main. Então, por volta da nossa aplicação aqui, por volta do nosso app, a gente precisa inserir o provider do React Router DOM, que aqui no nosso caso ele é chamado de browser router. Ele não importou, eu vou fazer aqui na mão. Deixa eu ver se ele reconhece aqui. Não, então vou importar ele aqui. Import. Ele vem também de dentro do React Router DOM. Ok? Com isso, tudo que tiver dentro do nosso arquivo app vai estar sendo gerenciado. Toda a rota ela vai estar sendo gerenciada pelo React Router DOM. Fechou aí? Então aí a gente conclui já a nossa parte de rotas.
Então, se eu voltar lá para nossa aplicação, a gente vai ver que já cai direto na página de sign-in, porque a gente colocou que sempre que a gente cair na barra, que é a página raiz do nosso projeto, ele ser direcionado para a página de sign-in. E quando a gente digitar barra chat, o usuário vai ser direcionado para o nosso aplicativo. Beleza? Com isso aí a gente pode fazer então a lógica de autenticação. Eu vou só estilizar bem rápido essa tela de sign-in. Eu só vou criar aqui um nome, faça seu login e criar um botão para fazer o login com o Google e dar a funcionalidade para ele. Feito isso, a gente vai para a parte final, que é a configuração do banco de dados e envio e leitura dos dados. Então, aqui na nossa página de sign-in, a gente vai fazer o seguinte: eu vou remover esse H1 que eu tinha colocado, vou criar uma div. Para ela eu vou passar aqui um class name com display flex, um flex call, um hScreen para ele ocupar 100% o tamanho da viewport na questão da altura. Vou alinhar os itens ao centro, justificar ao centro e vou dar um background neutral 800, ok? Dentro dela eu vou criar mais uma div. Nessa div vou passar o class name com display flex e também um flex call, uma largura máxima aí, width de 100%, e vou limitar essa largura com um max width MD que corresponde a 448 pixels. Beleza? Aqui eu vou alinhar os itens, justificar para ele ficar centralizado na página, e vou dar um gap de 8, que aí corresponde, transformando em pixels, corresponde a 32 pixels. Dentro dessa div eu vou passar aqui um H1 e vou colocar faça login em sua conta. Vou estilizar esse H1 passando para ele uma font bold, um text de 3xl, que aí corresponde a um font size de 30 pixels, e vou mudar a cor desse texto para neutral 100. Ok? Abaixo desse H1 eu vou criar um botão. Nesse botão vou colocar aqui um spam e vou colocar entrar com Google. Aqui eu vou estar estilizando ele com a fonte semi-bold e um texto de tamanho LG que corresponde a 18 pixels. Beleza? No botão eu vou estilizar da seguinte forma: aqui eu vou passar para ele o class name, eu quero que ele tenha um display flex com width full, um padding 4, que é 16 pixels, uma sombra, então shadow MD, uma borda de 1 pixel, arredondado, alinhar os itens ao centro e um background white, então um fundo branco para esse botão. Vamos ver como é que ficou. Pronto, basicamente isso, só o fundo cinza com o nome faça login em sua conta e o botão para a gente entrar. Se você quiser, você pode melhorar essa tela. Aqui pode adicionar o ícone do Google, como eu fiz lá em produção, enfim. Isso fica a seu critério. Então, quando o usuário inicia a nossa aplicação, ele cai nessa tela de login e ao clicar no botão, a gente vai fazer a funcionalidade para que ele se autentique lá dentro do Firebase. Assim que a gente receber do Firebase o usuário autenticado, a gente vai direcionar esse usuário para a nossa página de chat. Então, para a gente fazer essa funcionalidade,
Dentro do nosso botão eu vou passar para ele o parâmetro de onClick, e aqui eu vou passar uma função que eu vou chamar de handle sign in. Beleza? Então, ao clicar no botão, ele vai disparar essa função. Eu vou criar ela aqui agora. Ela vai ser o function handle sign in. E dentro dela eu vou fazer a configuração de sign in lá com o Firebase, tá bem? O Firebase, ele nessa parte de autenticação e aí essa parte de sign in, ele dá duas opções pra gente. Fazer o sign in através do pop-up. Então, quando o usuário clicar no botão, ele abrir um pop-up para a gente visualizar a parte de digitar o e-mail e senha, ou a gente redirecionar o usuário para uma tela, o usuário faz o login e ele volta a gente para a tela da nossa aplicação. No nosso caso aqui eu vou usar o pop-up, mas aí fica a critério de vocês. Então, para usar o pop-up, a gente vai importar lá de dentro do Firebase Auth o sign in with pop-up. Então aqui eu vou fazer a importação dele, eu vou passar aqui o import. Ele vai vir de dentro de Firebase /auth, beleza? Vou passar ele aqui. E aqui ele está reclamando ainda porque ele está aguardando dois argumentos. O primeiro argumento que ele precisa receber aqui é o auth, a autenticação. Então a função que a gente também vai importar de dentro do Firebase. E o segundo argumento é qual provider que a gente vai estar utilizando para realizar essa autenticação. No nosso caso, a gente vai utilizar o Google. Beleza? Então aqui em cima da nossa função eu vou criar duas constantes. Uma com o nome de provider, e nela eu vou passar o new Google Auth Provider, que aí a gente vai importar lá de dentro do Firebase Provider. Beleza? Criar uma instância dessa função. E vou passar uma outra função aqui, uma outra variável, que é a nossa auth. Vou chamar ela de auth. E ela vai ser a nossa função getAuth, que também vem de Firebase Auth. Ok? Ele vai retornar a instância do auth do Firebase, da autenticação do Firebase. Então a gente vai passar essas duas variáveis aqui para dentro do sign in with pop-up. Então a gente vai dizer para ele que a autenticação ela vem de dentro dessa função aqui, que é importada lá do Firebase Auth. E o provider que a gente vai estar utilizando é o Google Auth Provider. Então a gente vai estar se autenticando com o Google. Beleza? Esse aí é a primeira etapa de configuração. Feito essa configuração, ele vai trazer uma promise. Então a gente vai tratar aqui, vai passar o ponto .den, e nele a gente vai pegar o resultado e vai fazer algo com esse resultado. E se ele vier a dar o erro, se ele vier a dar erro, então a gente vai pegar o catch, vai pegar o erro e vai passar um console.log erro. Beleza? Se a gente tiver sucesso, então ele vai receber esse result com as informações de autenticação. E utilizando isso aqui, a gente pode resgatar o usuário que está sendo autenticado. A gente pode passar para aqui dentro tanto a resgatar tanto o usuário quanto o token de autenticação, caso você queira trabalhar com a parte do token. Mas aqui, como a gente vai construir uma aplicação bem simples, a gente só vai resgatar então o usuário daqui de dentro. Então vou criar uma constante aqui que eu vou chamar de const user, e de dentro do result eu tenho aqui o nosso usuário. Então, para
vocês visualizarem como vem esse retorno. Eu vou passar aqui um console log com esse usuário para a gente verificar se está dando certo. Lá dentro do nosso Firebase, na configuração, a gente só tinha exportado o banco de dados. Faltou a gente exportar o nosso app, tá? Da mesma forma que a gente fez com a nossa constante aqui db, a gente exporta o app. E lá dentro do sign-in, aqui nessa parte de autenticação, quando a gente está retornando a instância de autenticação, a gente tem que passar para ele qual é a configuração, qual app que a gente está buscando essa informação de autenticação, essa instância. Então a gente passa aqui para dentro o nosso app que a gente importa lá de dentro do services/firebase que a gente criou. Beleza? Feito isso, então aí sim vai funcionar. Então quando a gente clicar no botão, ele vai apresentar para a gente o console log com as informações do usuário logado. Então deixa eu voltar aqui para nossa aplicação. E agora sim, ó, aqui ele apareceu a tela de login. Quando o usuário clica, o gravador ele não está mostrando para vocês o pop-up, mas ele abriu para mim aqui o pop-up. Eu já estou com minha conta logada. Então ele, na primeira vez que você abre, ele abre um pop-up e pede para você escolher qual a conta que você vai logar, a conta Google, e digitar a senha. E a partir desse momento, nas próximas, se a conta estiver logada, ele só vai abrir o pop-up rapidinho, identificar e fechar automaticamente. Feito isso, ele já traz aqui no console todas as informações de login desse usuário. Então daqui tem uma porrada de informação, mas a gente só vai estar utilizando alguns dados. Com essa função, a gente já tem o usuário autenticado aqui no nosso app. E aí a gente já pode fazer o seguinte: assim que a gente identificar que o usuário ele foi logado, então a gente pode direcionar esse usuário automaticamente para a página de login, que é o que a gente vai estar fazendo agora. Então vou apagar esse console log aqui, tá bem? E vou importar um hook que vai vir de dentro do React Router DOM, que aqui eu vou chamar ele de Navigate. E esse hook é o Use Navigate. Ele vem de dentro do Router DOM. E basicamente esse hook ele vai funcionar como um método para a gente fazer o redirecionamento de forma automática do usuário. Então eu vou chamar esse Navigate aqui. A gente quer usar isso para quando o usuário fizer a autenticação, ele envie esse usuário para a tela de login. Então vou chamar o Navigate, vou abrir aqui a função, e aqui ele pergunta aqui, ó, o argumento que a gente vai passar é o to, ou seja, para onde a gente vai direcionar esse usuário. Então eu vou passar aqui o path que a gente tinha criado, que é o chat. Então quando o usuário fizer a autenticação, ele vai ser redirecionado para a nossa página de chat, que aqui é a nossa home. Ok? Então vamos fazer esse teste e ver se isso está funcionando. Deixa eu dar o F5 aqui. Vou clicar para fazer o login. Ele abriu aqui o pop-up para mim, reconheceu o usuário e já direcionou a gente de forma automática aqui para a nossa tela do chat. Massa? Então, primeira parte da autenticação a gente já construiu. E agora o que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar pegar esse usuário, essa informação do usuário, alguns dados dele, para que a gente use esses dados do usuário e envie para o nosso banco de dados. Por quê? Porque quando a gente fizer aqui o envio das mensagens, eu preciso saber quem foi o usuário que enviou cada uma das mensagens que vão ser listadas aqui, para a gente retornar a foto e o nome do usuário responsável pela mensagem. Beleza? Então pessoal, aqui na nossa home, o que é que a gente vai fazer? Eu vou criar uma variável user, utilizando o useState para a gente controlar o estado dela. Então vou importar aqui o useState lá do React, ok? E
aqui nesse user é onde a gente vai armazenar as informações do usuário logado. Nesse user eu poderia estar tipando os dados, mas eu vi que o Firebase ele já tem uma tipagem de user que vem lá de dentro do Firebase Auth. Então vou importar essa tipagem aqui, ó, é user firebase/auth, e eu vou dizer que esse usuário ele pode ter essa tipagem ou ele pode ser null. Ou seja, se o usuário não existir, ele vai estar como null. Ok? Primeira etapa então para a gente buscar o usuário, já que quando a gente faz o login e troca de tela e a gente perde as informações do usuário que estavam aqui dentro dessa função, a gente não usou esse user para nada. A gente poderia criar um contexto e armazenar esse usuário numa variável, vamos dizer assim, global, que ela fosse compartilhada em todos os componentes da nossa aplicação, mas como a gente só tem duas rotas, a gente vai usar outra estratégia. O Firebase ele tem uma função que ela é utilizada para estar observando a autenticação, o estado, as mudanças do estado de autenticação do usuário. Então, se o usuário ele loga, ela observa. Se o usuário ele desloga da aplicação, ela também observa. Então, ela, com essa função, ela vai estar a todo momento ali acompanhando e com ela a gente consegue resgatar se o usuário está logado ou não e os dados do usuário. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, depois que o usuário faz o login, que é direcionado para essa tela, a gente vai, através do useEffect, a gente vai passar essa função. Então, variável de dependência eu vou deixar vazia, porque eu quero que esse useEffect ele rode sempre que a gente renderizar a tela, na primeira renderização. A gente não vai depender de nenhuma outra informação para que isso aconteça. Então aqui, lá de dentro do Firebase Auth, eu vou estar importando o onAuthStateChanged. Beleza? Essa função ela vai ser responsável por estar acompanhando, visualizando as alterações que vão ser feitas no estado de autenticação do usuário. Então, dentro dela, ela vai estar guardando um parâmetro que é o auth, igual como a gente fez lá no sign-in, a gente vai importar o auth de dentro do Firebase também, e ela vai estar retornando uma função callback com as informações desse usuário. Então, antes da gente continuar, eu vou criar uma constante aqui, vou chamar ela de auth, vou buscar aqui o get auth de dentro do Firebase, e aqui eu vou importar o nosso app, que vem lá de dentro de services/Firebase. Beleza? Dentro dessa função vou passar esse auth que a gente criou. Aqui ela vai retornar um user, uma função, e eu vou fazer o seguinte: se existir o usuário, eu vou pegar essa nossa variável aqui que a gente criou e vou estar setando o usuário nela. Então, se dentro dessa função que observa o estado de autenticação do usuário, ele identificar que existe um usuário logado, ele vai pegar todos esses dados do usuário e vai setar aqui dentro da nossa variável que a gente criou de usuário, beleza? Caso não exista usuário, aí ele vai se comportar de outra forma. Então, o que seria interessante aqui? Se existir usuário, a gente armazena essa informação do usuário numa variável, beleza? Foi o que a gente fez. Se não existir usuário, o que é que a gente pode fazer? A gente pode direcionar esse usuário de volta para a tela de login. Então, isso aqui, se o usuário tentar entrar na tela do chat antes mesmo de fazer o login, ele vai identificar que não existe usuário e vai direcionar de volta para o login. Então, como a gente pode fazer esse redirecionamento de forma automática, da mesma forma que a gente fez com o sign-in, utilizando o useNavigate. Então, vou também criar aqui uma constante navigate. Vou importar
o hook use navigate de dentro do React Router DOM e vou passar o navigate aqui direcionando o usuário para a nossa página, o nosso path raiz, caso não exista usuário logado, ok? E por último eu vou, só por precaução, vou setar esse usuário como null. Então a gente já tem o login pronto, a gente consegue receber a informação do usuário em tela assim que ele é direcionado para essa página, e vamos mostrar isso só para a gente ver se está funcionando. Então eu vou dar um console log aqui, não, vou colocar ele aqui fora. Então vamos pedir para ele mostrar o usuário. Vou voltar lá para o nosso app. Vou clicar para entrar com o Google. Ele vai carregar, vou inspecionar aqui. E aqui dentro do nosso console, ele primeiro trouxe undefined, que ele estava ainda carregando. Depois que fez a renderização, o useEffect funcionou. E aqui ele trouxe todos aqueles dados do usuário novamente. Beleza? Então a gente já tem os dados do usuário. Vamos partir agora para a funcionalidade do envio das mensagens para um back-end. Então se a gente voltar aqui para o nosso console do Firebase, a gente já pode atualizar aqui, ó, deixa eu vir aqui na parte de autenticação e for em users, ele já mostra pra gente o usuário que foi logado lá na nossa aplicação com o provedor do Google, a data de criação, o último login e o ID desse usuário. Vamos agora para a parte de banco de dados, tá? E aqui no menu lateral, o que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai abrir na parte de criação, a gente vai escolher aqui o Firestore Database. Então ele vai abrir aqui o banco de dados do Firebase para a gente criar o nosso primeiro banco. Então vou clicar aqui em criar banco de dados, vou deixar ele já no modo de produção e vou dar um avançar aqui. Aqui ele pede para a gente escolher o local do nosso servidor. Então ele tem as regiões aqui, eu vou deixar essa por padrão e ativar o nosso banco de dados. Guardar só um pouquinho. Com o nosso banco já criado, a gente só vai fazer uma configuração aqui nas regras para permitir a leitura e a escrita, tá bem? Então aqui a gente vai alterar essa informação de false para true e vai publicar essa alteração. Ok, então já alterou. Então aqui ele vai permitir leitura e escrita quando a gente se comunicar com o banco de dados. Da forma que estava, ele daria erro quando a gente fosse fazer os testes aqui. Aqui no Cloud Firestore, ele trabalha com banco de dados NoSQL. Então, nesse banco, ele armazena os dados dentro de documentos e esses documentos eles são armazenados dentro de coleções. Deixa eu tentar criar um manual aqui só para a gente exemplificar, para ver se fica fácil o entendimento, tá? Vou criar manualmente só para mostrar para vocês. Aqui a gente clica em iniciar coleção e essa coleção ela funciona como se fosse uma tabela do nosso banco de dados. Então eu posso criar aqui uma tabela, como no nosso caso a gente vai ter essa tabela, eu posso chamar ela de messages, e aqui eu vou criar o documento. Então o documento a gente pode passar um ID para ele ou pedir para que ele gere um hash automático, e abaixo a gente vai criar os campos que correspondem a esse documento. Então, como exemplo aqui, eu posso passar para essa questão, para essa coleção de mensagens, eu posso criar um documento que tenha um campo user, e aqui eu posso passar um valor
que aí eu vou chamar de teste. Posso adicionar um novo campo, que seria um campo de mensagem, e aqui seria o valor, ele seria qual o tipo da mensagem, então qualquer mensagem. Aqui a gente pode alterar os tipos do campo, então string, number, boolean e assim vai. Posso adicionar outros campos, então quantos campos a gente quiser e quantos campos forem necessários. Com esse tipo de banco de dados, esses documentos eles não têm uma configuração padrão, tá? Então, tanto faz eu passar agora só user e mensagem, ou passar user, mensagem mais 10 campos. Ele não vai dar erro, ele não vai ter nenhum tipo de problema em relação a isso. Para a gente tomar cuidado e padronizar isso aqui, a gente vai criar já toda a estrutura dentro da nossa aplicação, vai criar a coleção e os documentos pela aplicação para que tenha um padrão e a gente envie e receba sempre as mesmas quantidades de campos. Beleza? Sempre as mesmas informações, para não ficar faltando nenhum campo de uma mensagem para outra. Então, se vou salvar aqui só como exemplo, se eu salvar, ó, ele já traz a coleção, traz o documento que ele criou e os campos desses documentos. Aqui a gente pode editar, pode excluir. Aqui a gente fica à vontade para estar mexendo nisso, tá? Eu vou excluir toda a coleção, beleza? Que foi só usei ela como exemplo. E vou voltar lá para o VS Code para a gente estar configurando então o nosso banco de dados. Então aqui com o nosso VS Code aberto, eu vou lá para o nosso componente chat. Vou remover isso aqui que está dando erro para a gente, que a gente só utilizou como teste, tá? E a gente vai criar uma função aqui para envio das mensagens direto ao banco de dados. Então aqui abaixo do nosso handle submit message, eu vou criar uma outra função. Essa função eu vou chamar ela de send message. Então vou passar aqui a sync function send message. Vou envolver ela com um try-cat, beleza? E aqui eu vou passar um await e vou importar uma função que vai vir lá de dentro do Firebase para a gente iniciar então a inclusão dos dados lá dentro do Firestore, que é o nosso banco de dados. Então aqui eu vou passar um add doc e vem dentro de Firebase /Firestore. Então aqui a gente vai primeiro adicionar um documento, que nesse caso a gente vai estar adicionando um documento e também adicionando automaticamente a coleção, já que eu apaguei lá, o nosso banco de dados está limpo. Então, para adicionar um documento eu preciso dizer qual a coleção em que a gente vai estar adicionando esse documento. Então eu vou importar aqui o collection, que também vem de dentro do Firebase. Aqui eu vou estar passando para ele aquele banco de dados que a gente configurou aqui dentro do nosso service, no nosso arquivo Firebase. A gente exportou ele, então vou importar ele aqui, db, e vou passar o nome da collection que a gente vai estar criando o documento. Então vou criar aqui a messages. Então aqui, depois de passar essa configuração da collection, vou passar um segundo parâmetro aqui para essa função addDoc. Vou abrir aqui um objeto e dentro desse objeto eu vou estar passando quais os dados que eu vou estar enviando para o nosso banco de dados. Então aqui a gente está adicionando um documento dentro da collection mensagens, messages, e aqui eu vou estar dizendo quais os campos eu vou estar adicionando a esse documento, ok? Então no nosso caso aqui, o que é que a gente vai precisar estar enviando para o nosso banco de dados? A gente vai enviar para ele um username, vai enviar um avatar URL, vai enviar também o ID do usuário, então um user ID. Vamos enviar também a mensagem, claro.
é o principal, e vamos enviar um created at para a gente saber quando essa mensagem foi enviada. Fechou? Então, da onde eu vou resgatar todos esses dados aqui? De dois locais. A gente vai buscar os dados dos usuários que a gente já tem dentro da nossa home. Então a gente armazenou o usuário aqui dentro. Então a gente vai estar passando esse usuário como props aqui para o nosso chat. Então ele está aqui, ó. A gente vai passar através das propriedades as informações do usuário, vai estar recebendo ele aqui. E aí sim a gente pode pegar o nome do usuário, o avatar desse usuário e o ID desse usuário. A mensagem, a gente já tem ela aqui armazenada, que foi todo aquele trabalho que a gente fez junto com o formulário. Então a gente já tem a mensagem aqui dentro de uma variável. E a data de criação, a gente pode importar de dentro do próprio Firebase uma função que é o server timestamp, que aí o banco de dados ele vai buscar a data atual daquele momento em que o usuário vai estar enviando a informação. Fechou? Então vamos lá resgatar as informações do usuário. Lá no nosso home, como eu falei, a gente vai estar passando através das propriedades. Então aqui no nosso chat a gente vai criar uma propriedade user e vai estar passando para ela o nosso usuário aqui, as informações do nosso usuário. Que ele está dando erro porque aqui dentro do chat a gente não definiu nada ainda. Então deixa eu salvar isso aqui. E aqui dentro do nosso chat eu tenho que dizer que ele vai estar recebendo as propriedades. A gente poderia passar aqui todas as propriedades, ou eu posso desestruturar. Então aqui eu passaria o user. E para que o TypeScript não fique reclamando aqui, a gente vai criar uma interface, uma tipagem para esse usuário. Então vou chamar aqui de chatprops e criar essa interface aqui, chatprops. Informar que dentro dela ele vai receber um user que é do tipo user, que vem de dentro lá do Firebase, ou ele vai ser um null. Ok? Deixa eu importar ele aqui, ó, ele vem de dentro do Firebase Auth. Se a gente observar aqui o home ele continuou dando erro, tá? Porque o que é que ele está dizendo? O tipo do usuário ele pode ser do tipo user, pode ser null, que a gente definiu aqui, user, null, e ele está dizendo que ele pode ser também undefined. A gente teria algumas formas de resolver isso aqui, mas o que é que eu posso fazer então nesse caso? Porque ele está dando undefined, como a gente vai estar recebendo isso do banco de dados, existe um tempo para que essa informação ela seja carregada. Então, para que esse erro ele pare de acontecer, uma das saídas é a gente fazer o seguinte: se não existir o usuário, eu vou retornar um parágrafo com o nome carregando. Beleza? Aí ele já para de dar erro aqui, porque ele sabe que só vai receber, a gente só vai passar essa propriedade realmente se existir o usuário. Ok? E aqui esse carregando é enquanto a nossa aplicação ela abre, no tempo em que a gente vai estar recebendo a informação do banco de dados, a gente vai cair nesse if aqui, vai apresentar o carregando na tela. Assim que o usuário é setado aqui, aí sim a gente passa essa propriedade para o chat. Aí aqui no nosso chat a gente recebe esse usuário e vai estar repassando então as informações que faltam para a funcionalidade do envio de mensagem ser concluída. Então aqui dentro de username eu vou buscar o user.displayname. O avatar eu vou pegar a foto URL e o user ID eu vou pegar aqui o ID do usuário. Então aí a gente já fecha a função de envio de mensagens. Ela está pronta já. Aqui dentro do cat eu vou só dar um console log
com esse erro, caso aconteça de ter um erro aqui. E vou estar passando essa função para dentro do nosso handle submit. Então, quando a gente disparar o envio, ele vai prevenir o comportamento do formulário, ele vai enviar a mensagem. Por isso que a gente colocou o async aqui, que eu vou colocar o await, já que ele é uma prompt, a gente vai aguardar esse envio ser concluído, e assim que concluir, ele vai setar a nossa mensagem lá no formulário, o texto que a gente digitou, vai setar como uma string vazia, para deixar em branco lá o nosso formulário num estado inicial, vamos dizer assim. Beleza? Então aí a gente já pode testar esse envio de mensagens e ver se já está funcionando. Voltando aqui para nossa tela, se eu der um F5, a gente vai ver que o nosso banco de dados está totalmente em branco. Carregou aqui, está em branco. E aqui na nossa aplicação, vou só atualizar ela. Beleza? Você já viu que apareceu ali o carregando. Deixa eu atualizar de novo. Ó. Ele apareceu carregando e depois que ele recebeu a informação do usuário, ele já mostrou toda a aplicação completa. Então a gente já tem a informação do usuário, a gente já pode testar o envio. Então aqui, se eu colocar testando envio ao database, clicar aqui para enviar, você vai ver que ele demorou um pouquinho e depois limpou aqui o nosso formulário. Beleza, funcionou, não funcionou, como é que a gente sabe? Aqui a gente não colocou ainda para receber as mensagens em tela, mas a gente pode vir aqui no Firebase, como é a primeira mensagem, a gente atualiza novamente, beleza? E aqui, ó, ele já fez a criação da nossa coleção, criou um documento com hash automático e trouxe todas as informações que a gente preencheu. Beleza, galera? Então, a funcionalidade de envio de mensagem já está concluída. A gente vai agora partir para o recebimento dessas mensagens. A gente vai estar listando essas mensagens aqui em tela. Ok, mais abaixo aqui da nossa função de enviar mensagem, a gente vai criar mais uma função assíncrona, que eu vou chamar de getMessages. Ou seja, é uma função para a gente buscar todas as mensagens. Como a gente está tratando de um chat, o ideal é que as mensagens elas sejam carregadas em tempo real. Então, independente de quem está enviando essa mensagem, quem tiver com a nossa aplicação aberta não vai precisar dar F5 na tela para atualizar as novas mensagens que vão ser recebidas. Então, como é que a gente pode fazer isso? Para que essas mensagens elas sejam carregadas de forma automática, a gente vai utilizar uma função do Firebase. O próprio Firebase ele dá essa opção da gente carregar ou um dado de forma tradicional, vamos chamar assim, ou um dado em real time. Então ele disponibiliza uma função que é chamada de onSnapshot, que ele vai ficar ali verificando se algo mudou dentro das nossas coleções. No caso da nossa coleção mensagens, se foi adicionado um novo documento, se algum documento foi alterado. Então ele fica observando isso. A partir do momento que ele identifica que algo mudou, aí ele já dispara essa função e traz para a gente, retorna de forma automática os dados. Então eu vou começar aqui criando uma constante Q de query. Vou importar lá de dentro do Firebase essa função aqui, query, que aí a gente vai estar fazendo uma consulta. Então, dentro dela ela vai receber um parâmetro que vai ser outra função aqui, que é a de collection, que a gente já importou, a gente utilizou ela aqui em cima. Então a gente vai dizer de qual collection a gente vai estar fazendo essa consulta, em qual collection. Então a gente passa o banco de dados, passa qual o nome da collection, que aí a gente tem um nome de messages, e depois só com isso aí a gente já consegue dar início à consulta, tá? Mas como a gente está usando a data de criação, eu vou passar um segundo parâmetro aqui,
que vai ser um order by, que nele eu vou querer ordenar as mensagens pela data de criação. Abaixo eu vou criar uma nova constante que eu vou chamar de subscribe, beleza? E vou passar aqui o onSnapshot, que eu importo lá de dentro do Firebase /Firestore. Aqui nele ele vai receber uma referência como parâmetro e depois ele recebe um segundo parâmetro que é o observador, beleza? E nesse observador ele vai dizer qual vai ser o próximo passo, o que é que vai ser feito. Então, qual a referência aqui? Qual o documento de referência que a gente vai estar utilizando? A nossa query aqui, que a gente criou. O segundo parâmetro, a gente vai criar uma função, vai passar o query snapshot para dentro dela. Aqui a gente vai criar uma constante, que eu vou chamar de data, que é o que vai estar recebendo os dados. E aqui eu vou chamar esse query snapshot. Vou pegar de dentro dele as docs, que são os documentos. E dentro desses docs eu vou percorrer. Então vou percorrer cada documento que a gente criou, que a gente tem dentro. Opa! Que é isso que ele fez? Deixa eu ajustar aqui, pronto. Aqui ele vai buscar as docs e vai percorrer cada documento dentro dessa coleção de mensagens. E aqui eu vou querer que ele retorne pra gente os seguintes dados. Eu quero criar um campo ID mensagem. Então eu vou buscar de dentro do documento o doc.id, vou pegar o ID desse documento e vou querer que ele traga pra gente todas os demais dados que estão dentro do data do documento. Aqui eu vou passar só uma tipagem para ele e dizer que ele é do tipo messages list que a gente criou lá em cima. Ok? Então, como ele vai estar retornando uma porrada de informação aqui dentro desse data, eu quero só que ele tenha esses dados aqui: ID mensagem, username, mensagem, a data de criação, o avatar e o ID do usuário. Beleza? Então a gente já tem os dados que vão ser retornados lá do back-end, aqui dentro dessa variável data. E basicamente agora, o que é que eu preciso para que isso seja mostrado em tela? A gente já criou aqui a lógica de renderização e tem essa variável aqui, MessagesList, que ela armazena através de um array todos os dados correspondentes à mensagem. Então eu vou passar ela aqui, set MessageList, e vou passar o data aqui para dentro dela. Beleza? Só que eu vou precisar fazer algumas modificações. Nela a gente tinha retirado a tipagem. Eu vou voltar aqui. Vou passar para ela então a tipagem que a gente tinha passado lá no início. Message list, vou dizer que é um array de message list para a gente poder percorrer. E aqui embaixo agora, dentro de cada posição do array, a gente vai ter um objeto com esses dados. Então aqui embaixo eu vou precisar organizar essa LI para dizer o que é que eu quero mostrar em tela. Beleza? Então aqui ó, ele já está reclamando inclusive no key. Eu vou precisar dar aqui um ponto e qual o dado aqui que não se repete entre cada documento, entre cada mensagem. Então o dado que a gente poderia utilizar poderia ser o ID da mensagem. Então é um dado que ele não se repete entre as mensagens. Então a gente utiliza ele aqui dentro da LI. E aqui dentro a gente vai dizer o que é que a gente vai estar retornando em tela. Então a gente pode retornar o avatar, a data de criação, enfim, qualquer dados
qualquer um desses dados, mas vou colocar aqui a mensagem e vamos testar para ver se já está funcionando. Antes da gente testar, a gente só precisa chamar essa função, né? Porque a gente criou a função, mas ela ainda não foi chamada aqui. Então, como ela precisa ser chamada sem nenhuma ação do usuário, ou seja, ao carregar a página, a gente pode estar usando aqui o useEffect do React para carregar, chamar essa função e carregar as mensagens assim que a nossa tela é renderizada, a nossa aplicação é renderizada. Então deixa eu voltar lá para a tela e a gente já pode ver que a gente já tem a informação lá direto do nosso banco de dados. Então, testando o envio ao DB, a gente não enviou nada, não enviou nenhuma informação para o nosso banco de dados até o momento, a não ser essa primeira mensagem. Então, como eu falei, com o uso do onSnapshot, a gente tem o banco de dados de forma que ele está trabalhando em tempo real. Então, se eu vier aqui e alterar, por exemplo, a própria mensagem, então vou apagar aqui, a mensagem era testando envio ao DB, eu apagar, deixar só testando envio e atualizar. Se a gente voltar, ele já reflete em tempo real aqui na nossa aplicação. Mesma coisa, se eu fizer aqui um teste 2, enviar, ele já lista aqui pra gente. E se a gente for aqui, ó, no nosso banco de dados, ele já tem um novo documento criado com essa mensagem nova aqui. Aqui eu vou querer que as mensagens que sejam de outros usuários, elas apareçam aqui no lado esquerdo. E as mensagens que sejam enviadas pelo nosso usuário logado, elas apareçam aqui no nosso lado direito. Então, como é que a gente vai estar fazendo isso? Aqui nessa condicional, eu vou fazer uma outra verificação, criar uma outra condicional em cima do ID do usuário. Então, dentro de cada mensagem, eu enviei a informação do user ID. Então, lá em cada mensagem ele está armazenado qual foi o usuário que criou essa mensagem. Então, vou dizer o seguinte: se essa mensagem não for, se o ID que contém dentro do objeto lá da mensagem, ele não for igual ao nosso user.uid, que é o usuário que está autenticado no momento. Se ele não for igual, eu quero que ele renderize uma mensagem, e aí eu vou customizar ela para ficar do nosso lado esquerdo. E aqui abaixo eu vou colocar aqui, se for igual, eu quero que ele faça de outra forma aqui, mostre do lado direito. Então ele vai ter um LI que a gente vai estilizar para carregar do lado esquerdo e outro LI para carregar as informações do lado direito. Beleza? Então vamos logo para essa primeira LI aqui, que é quando a mensagem não corresponde ao nosso usuário que está autenticado. Dentro dessa LI, só dar um enter aqui para organizar. Vou passar aqui um class name para ela. Vou aplicar um display flex com um gap 3 e alinhar os itens ao centro. Dentro dessa LI eu vou querer mostrar o avatar do usuário, então vou importar aquele componente que a gente criou de avatar. Vou querer passar para ela também uma div, e dentro dessa div a gente vai ter a mensagem e o nome do usuário. Então vou criar uma tag P aqui, duas na verdade, uma para mensagem e a outra vai ser mensagem.username. Vou estilizar essa div aqui, passando um class name para ela com um fundo branco. Vou dar um padding de 8 pixels e arredondar ela com 4 pixels, border radius de 4.
Aqui nesse primeiro parágrafo, que vai estar o nome, eu vou passar uma fonte semi-bold. E nesse segundo, que vai ser a mensagem, eu vou dar um max width de 4xl, que aí ele vai ter uma largura máxima de 896 pixels, porque se a mensagem for muito grande, ele vai bater de um canto a outro da tela. Então a gente vai deixar um pouquinho próximo ao centro da tela ali, um limite de largura da mensagem. Ok, e aqui embaixo vai ser o seguinte: caso o ID do usuário da mensagem seja igual ao ID do usuário que está autenticado, a gente vai passar outra lista que vai ficar do lado direito. Dentro a gente vai ter uma div e um parágrafo. Nesse parágrafo a gente só vai ter a mensagem. A gente não vai informar o nome do usuário, já que é o próprio usuário que está autenticado. Então aqui eu vou passar a mesma coisa da LI de cima, passar um aqui, passar para dentro dela o ID da mensagem. Deixa eu só organizar aqui. Vou passar um class name com display flex, um gap de 3, alinhar os itens ao centro, e a diferença vai ser aqui, eu vou justificar, passar o justify content com flex end, que ele vai jogar todos os itens para o final da nossa UL, que a UL ela tem uma largura de tamanho total aqui da tela, 100% da largura da tela. Beleza? Dentro dessa div aqui, vou estilizar ela, passando um background branco, vou dar um padding 2 e também vou arredondar. Aqui na mensagem eu vou estar estilizando da seguinte forma: vou alinhar o texto à direita, para ele colar no canto direito, e também vou aplicar aquele máximo de largura de 4xl. Vou voltar lá para a aplicação. Vamos ver então como tá. Ó, aqui ele tá a nossa mensagem, e aqui no lado ele ficaria a mensagem de outros usuários. A gente vai testar isso daqui a pouco. Uma coisa aqui que eu percebi agora, que aí eu só vou alterar, aqui nessa div eu coloquei para que o plano de fundo seja branco. Na verdade eu vou passar um índigo 100 para ele ficar um pouquinho diferente da mensagem do usuário e a mensagem dos demais usuários que enviaram também no mensagem na nossa aplicação. Então aqui ó, ele fica um roxinho mais claro, e aqui ao lado vão ficar com o quadrado branco mesmo. Então como é que a gente pode testar aqui outro usuário, já que a gente está logado com nossa conta Google? A gente pode fazer de duas formas. Uma é a gente criar uma outra conta Google e testar, que aí seria mais complicado. E a outra é basicamente a gente vir aqui dentro do Firebase e alterar o ID, já que a gente está usando o ID na condicional lá. Então vou pegar aqui esse ID, vou apagar, vou deixar só metade dele e vou atualizar. Então ele vai identificar que não é o ID de quem está logado. Então ficou aqui teste2 de um lado e aqui como se fosse um outro ID, lá eu sou Sobral, a mensagem, a foto e aquele checkzinho que é a mesma coisa aqui de cima, o avatar. Só que aí você pode ver, vou até dar um zoom, que ele ficou com o contorno roxo. E aí o ideal seria que ele ficasse com a mesma cor do nosso plano de fundo aqui. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá para o nosso avatar e vai passar algumas estilizações para ele. Primeira coisa, no nosso avatar ele está recebendo uma imagem estática aqui. Aqui eu passei uma URL para ele e sempre iria exibir essa mesma imagem independente do usuário. Então, como a gente resgata
de dentro do nosso banco de dados a imagem do usuário, eu vou receber essa imagem aqui através das props, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar aqui um avatar URL, que aí seria uma props que esse componente estaria recebendo. E aqui eu vou criar uma interface para ele, para a gente tipar essa props. Então eu vou criar aqui uma interface avatar props. Vou passar um avatar URL e dizer que ele é do tipo string. E passo esse avatar URL aqui para dentro de src. Então, lá dentro do nosso chat, quando a gente chama aqui que a gente importa o nosso componente, ele já está mostrando que está com erro, porque está faltando essa informação. A gente tem que passar para dentro desse componente qual seria essa propriedade avatar URL. Então, aqui, basicamente, a gente vai passar o message.avatar URL. Feito isso, voltando para a nossa aplicação, aí você já pode ver que a foto ela já alterou. Se você observar aqui no nosso header, o avatar ele quebrou, porque a gente não passou aqui para o header qual a imagem que a gente vai estar utilizando nesse avatar. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então aqui na nossa home, a gente vai passar para dentro do header, vai criar uma props aqui, user, e vai passar o nosso usuário. Beleza? E lá no nosso header, a gente vai receber essa props, vai ser o nosso usuário. Vou criar uma interface aqui também, header props. Vou dizer que a gente está recebendo um usuário que é do tipo user, vem lá de Firebase, ou no. Beleza? E aí a gente vai utilizar esse usuário aqui dentro do avatar. A gente vai passar para ele a propriedade que ele está esperando receber, que a gente chamou de avatar URL. Então a gente passa user.photourl. Só que aqui ele dá um errinho, porque por conta do undefined. Então, para a gente não perder tempo, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma condicional aqui, que se existir o user.photo, eu quero que ele renderize para a gente o avatar. E aí ele para de dar o erro, beleza? Se eu voltar aqui para a aplicação, ele já aparece aqui a nossa foto, já tudo certinho. Então o último problema que a gente precisa organizar aqui é esse contorno aqui do check. Então como é que a gente pode fazer isso? Como a gente definiu dentro do componente do avatar que ele sempre vai ter esse contorno roxo, a gente pode criar uma outra propriedade que eu posso chamar de header, para dizer que se existir essa propriedade isHeader, ele fique com um contorno roxo. Se não, ele fique com um contorno na cor de fundo aqui que a gente está utilizando, porque esse componente ele só vai ser utilizado aqui e no nosso header. Beleza? Então vamos partir para isso. Então venho aqui no nosso avatar, vou criar mais uma propriedade, então vou jogar ela aqui na interface, vou colocar aqui isHeader e ela vai ser um boolean, ou seja, ela vai ser verdadeiro ou falso, e vou colocar ela como opcional, que aí ela pode ou não existir quando a gente passar ela. Vou jogar ela aqui, e aqui onde a gente diz que vai estar recebendo a borda e o fundo Indigo 800, eu vou estar fazendo essa condicional, que eu vou remover
todo esse texto. Vou passar uma aspas duplas aqui, uma crase na verdade. Perdão, antes eu tenho que abrir as chaves, passo a crase, colo de volta aqui o texto e a gente vai usar a interpolação para fazer essa condicional. Então passo cifrão, abre e fecho chaves e coloco se isHeader, ou seja, se esse valor for verdadeiro, eu quero que ele exiba dessa forma, com essas cores. Se não, eu vou querer que ele aplique uma borda neutral 100, que é a cor do plano de fundo, e um BG neutral 100. Ok? Agora, para finalizar, a gente só precisa passar isso aqui lá dentro do nosso header. Quando a gente chama aqui o avatar, a gente passa essa propriedade apenas aqui no header. Beleza? Se a gente voltar então, aí você pode ver que aqui ele está com o contorno igual com a cor de fundo, e aqui no nosso header ele está também com a cor de fundo, que aí é um roxo. Beleza, galera? Então aí toda a estilização ela já está pronta, já está feita, então a gente pode testar aqui enviando mensagem. Pode fazer todo o teste de envio que você quiser, logar com outros usuários, fazer um envio, e aí você vai ver que ele está se comportando dessa forma. Aqui ele traz as mensagens de outros usuários e aqui na nossa direita as nossas próprias mensagens. Uma última coisa que a gente vai fazer para finalizar é fazer a parte de sign out bem rapidinho. Então, quando a gente clicar aqui no perfil, eu quero que ele abra um botão aqui com a opção de sair. Clicou, o usuário é deslogado e aí a gente encerra por aqui essa sequência de vídeos, tá bom? Então aqui, pessoal, no nosso header, abaixo dessa última div aqui que a gente tem, eu vou fazer o seguinte: vou criar uma condicional aqui. Antes, eu vou criar uma constante para a abertura, para abrir ou fechar esse botão de sign out. Então vou criar aqui também com o use state. Eu vou criar aqui um open sign out button e aqui um set open sign out button. Vou usar o use state, vou importar ele aqui de dentro do React e vou começar ele com o valor de falso. Qual vai ser a condicional que a gente vai fazer aqui? Eu vou dizer que se esse valor for verdadeiro, então ele vai me mostrar um botão com o nome sair, e eu vou estilizar esse botão rapidinho aqui. Aqui um class name com a largura um W40, pad 2, BG right, vou arredondar ele, vou dar um position absolute, que eu quero que ele fique um pouquinho abaixo do nosso header, mesmo ele estando dentro do componente header. Então aqui eu vou passar um right 1, então eu quero que ele se mova 4 pixels para a direita, e vou passar de forma negativa um bottom 11, que aí é menos 44 pixels. Vou aplicar para ele um shadow médio. Vou passar um hover, para quando a gente passar o mouse ele altere a cor do fundo para um índigo 100, e uma fonte semi-bold. Beleza? Aqui ele já está estilizado. Se voltar para a aplicação, a gente vai ver que nada mudou, porque o status que a gente tinha colocado foi como false. Se a gente chegar aqui e alterar esse status para true e voltar lá para nossa tela,
ele trouxe aqui no final. Faltou a gente passar, ele ficou com uma posição absoluta ao body. Então preciso passar um position relative aqui dentro desse header. Deixa eu voltar então para o VS Code para a gente arrumar isso. Aqui no nosso header a gente vai passar um position relative para que ele fique absoluto ao primeiro elemento relativo que seja pai dele. Caso não tenha, ele vai lá para ficar absoluto ao bar. Então por isso que ele foi lá para baixo. Então agora sim, ele está posicionado de forma certinha abaixo da nossa header. Então quando clicar aqui nesse botão, ele vai abrir ou fechar essa opção aqui para a gente sair e deslogar da aplicação. Então como é que a gente faz para que isso funcione ao clicar? Aqui a gente criou como botão justamente para utilizar o onClick, e a gente vai fazer o seguinte: ao clicar eu vou passar um set open signout button com o valor negativo do próprio signout. Ou seja, se ele tiver com o valor true, ele vai, e a gente clicar, ele vai ficar como false. Se ele tiver como false e a gente clicar, ele vai ficar como true. Por isso que a gente passou essa exclamação aqui na frente. Então vamos testar isso aqui. Se a gente clicar, ele fecha. Se clicar, ele abre. Agora a gente só vai criar a funcionalidade de signout e aí a gente encerra a nossa aplicação. Aqui eu só vou voltar ele para false, para quando abrir a aplicação ele, aquele botão de sair, ele não apareça já de imediato, apenas quando o usuário clicar. E aqui nesse botão a gente vai passar um onClick que vai chamar uma função que eu vou chamar ela de handle signout. Para a gente fazer isso aqui, a gente precisa utilizar o Firebase, uma função que vem lá de dentro do Firebase para deslogar o usuário. Então essa função de signout a gente vai construir ela dentro da nossa home e passar ela como uma props aqui para o nosso header. Beleza? Então aqui, ó, antes desse if, a gente vai criar uma function handle signout. Aqui eu vou importar de dentro do próprio Firebase uma função chamada signout, que vem do Firebase auth. E aqui para ela eu preciso só passar qual o auth que a gente vai estar deslogando. Ok? Como ela é uma promise, vou passar aqui o .dem para tratar isso. Se o signout for positivo, vou usar o nosso navigate para enviar o usuário para a tela de login. E vou estar setando também o usuário como null. Se ele der erro, vou passar um catch com um console log para esse erro. E agora eu só preciso passar essa função aqui para dentro do nosso header. Então a gente vai passar através de uma props com o mesmo nome, handle signout. Passando ela aqui, eu vou precisar tipar ela aqui e receber ela aqui em cima. Então vou incluir ela aqui, desestruturar ela da nossa props e vou passar a tipagem aqui em handle props. Vou dizer que ela é uma função que retorna void. Beleza? Com isso a gente já finaliza aqui a nossa aplicação. Vou voltar para a nossa tela, testar essa funcionalidade. Cliquei em sair, ele já deslogou e voltou para a nossa tela de login. Se eu
clicar aqui e digitar direto /chat, ela vai identificar que não existe o usuário e vai direcionar automaticamente para a tela de login. Então, se eu clicar aqui em entrar com o Google, ele vai abrir o pop-up aqui para mim, vai fazer a autenticação e já vai abrir a nossa aplicação de forma automática, beleza? E aí ele vai sempre resgatar as mensagens lá do nosso banco de dados e tá aí a aplicação rodando 100% para vocês. Então, como eu falei ao decorrer dos vídeos, fica como desafio aí para vocês melhorar a aplicação como um todo, customizar, utilizar, se você quiser, só a questão do chat em alguma outra aplicação que você esteja trabalhando. Se quiser adaptar essa daqui, trazer algumas funcionalidades, buscar os usuários lá de dentro do banco de dados. Para isso você vai precisar criar uma nova collection. A gente tem só a collection de mensagens, a gente poderia criar uma collection de usuários, para cada vez que um usuário for autenticado, a gente criar uma tabela de usuários para fazer esse controle. Então aí você poderia estar alimentando aqui a lista de usuários. Poderia também fazer uma opção para que quando tivesse uma lista de usuários, você clicasse e conversasse apenas com aquele usuário e não em um grupo, que aqui esse grupo, todo mundo que entrar, ele vai visualizar essas mensagens. Aqui também você pode estar alterando a quantidade, que eu coloquei ela fixa aqui, mas pode puxar a quantidade de usuários que estão dentro desse grupo, alterar o nome do grupo, enfim, diversas oportunidades aí de melhoria. Espero que o intuito do vídeo eu tenha conseguido passar para vocês, que é apresentar a usabilidade do React, do Tailwind para toda a estilização da página e utilizar o Firebase para nos proporcionar essas funcionalidades de autenticação e de banco de dados. Espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham aprendido e que tenha ajudado de alguma forma na evolução de cada um. Beleza, galera? Então, quem tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se puder, dá uma força aí nos likes, segue o nosso canal e fortalece para a gente estar evoluindo juntos. Beleza? Um abraço.